depois, que vem para frente. Ô Carlos, todo mundo diz que não tem superstição, mas vai lá e bate na madeira. Você tem? Eu tenho. Nunca falei isso em público, das minhas superstições. Eu, quando vou entrar, por exemplo, quando eu vou sair da cidade, né, seja de avião, de carro, de trem, de ônibus, eu sempre entro no veículo ou subo na escada com o pé direito e sempre piso na cidade com o pé direito. Eu, quando vou embora de um lugar onde eu me apresentei, sempre depois que eu falei com todo mundo, eu vou ao palco, me ajoelho e agradeço pelo palco ter me permitido estar ali, né? Aliás, eu gosto muito de agradecer, porque o ser humano tem esse hábito de pedir, né? Na hora de pedir, os pedidos sempre são lindos, mas na hora de agradecer, nem sempre. Eu sempre tomo água antes de cantar, que daí não é só uma superstição, é um hábito, mas daí imediatamente antes eu tomo 3 goles de água e não falo mais com ninguém, assim, quando é a hora de entrar para cantar. Porque até aquela hora eu fiz tanta coisa, né? Eu dirigi, fiz conta, busquei músico, briguei, então são aqueles 30 segundos que eu vou ficar em comunhão com Deus e com a energia que eu quero que passe por mim e chegue às pessoas. Essas são as contáveis. Tá bom, estou satisfeita. Que bom. Carlos Navas, me diz uma coisa, você já foi perseguido por uma fã inconveniente? E se você foi, o que aconteceu depois? Olha, até pretensão dizer que sim, mas eu já fui porque eu sou muito desencanado dessas coisas. Desculpe falar essa palavra assim, eu não dou muita importância para essa coisa da, entre aspas, notoriedade. E eu não tinha muita noção de que o que você falava na televisão era ouvido por muita gente, que as pessoas descobriam onde você morava, etc. Pela internet isso acontece muito, até porque eu respondo os e-mails das pessoas que escrevem para mim no meu site. Hoje em dia tem Orkut, tem tudo, mas já tive 2 experiências que me deixaram assim um pouco preocupado, de gente que descobriu onde eu morava e ficava sentado na porta da minha casa, que tem uma pracinha. E até que eu não me liguei nisso, mas o pessoal começou a desconfiar de uma pessoa sentada lá todo dia, claro. Podia ser alguém observando o ritmo dos moradores, né? E daí eu soube que era alguém que enfim, estava interessado em se aproximar de mim. Não sei porque que essa pessoa nunca falou comigo. Fiquei muito chateado. Mas eu também não sou ninguém famoso, né, que provoca nada disso. Às vezes eu ainda acho que é carência das pessoas. Às vezes o público se identifica com você, não tem essa oportunidade de conversar com você, de estar perto, e acaba criando uma imagem que não corresponde à realidade, né? Acho que se convivessem comigo, às vezes iam desistir de ficar querendo falar tanto assim comigo. Porque eu tenho um lado meu muito chato também, né? Então. Só para ajudar os fãs, você tem um site. Tem um site. O site, posso falar? Pode. É bem fácil, é www.carlosnavas.com.br, tudo junto. É um site bem feito, que tem fotos, tem os discos lá para as pessoas ouvirem, comprarem, tem a agenda dos shows, tem um material de imprensa. É muito importante, né, a gente ter uma comunicação, até para isso que o Brancato falou, você ter noção de aonde é que você está chegando com o seu trabalho. Às vezes é um alento você saber que tem uma pessoa lá no interior do Piauí que escuta a sua música, né? E nesses momentos de depressão, voltando ao assunto, essas mensagens das pessoas me ajudaram muito, porque você se sente muito desimportante. Então, quando eu lia um e-mail de alguém que falava, que me ouvia e que sentia coisas boas, isso foi também muito importante na minha recuperação. Isso é bom. E é interessante, sim, eu vi o seu site, tem música, né? A pessoa pode ouvir a música, né? Pode. Gratuitamente, isso é muito interessante. É importante elas ouvirem, porque é um canal, né? Eu sou contra essa coisa da pirataria dos discos, dos produtos, mas o meu segmento artístico, quer dizer, como nós estamos ali paralelo a essa grande engrenagem do jabás das coisas, a gente ainda não foi tão afetado. Mas a indústria do disco como um todo está bastante afetada por isso, né? Me diz uma coisa, Carlos, você já recebeu propostas indecentes? Gente, vocês fazem umas perguntas que nunca me fizeram.
Profissionalmente, você diz? Qualquer área. Olha, vou ser genérico, porém específico. Eu me lembro quando eu lancei o meu primeiro disco, pouco para mim, em 97, eu tinha um contato com uma pessoa de uma rádio importante e levei esse disco para essa rádio, né? Claro que a gente está começando, você tem aquela ilusão, e eu me lembro que esse disco não foi tocado, porque, enfim, eu teria que compactuar com certas coisas que eu, na época, não quis fazer. E isso para mim foi uma proposta bem indecente. Assim. Não por moralismo, não, porque eu acho até que as coisas, elas têm que ser analisadas de acordo com o contexto em que elas são ditas, né? Mas me soou muito agressivo. Então eu, de vez em quando, recebo algumas propostas indecentes, algumas agradáveis, outras não, mas nem sempre eu aceito. Carlos, para você, o que não tem perdão? Olha, isso está sendo uma evolução para mim, porque Jesus perdoou, né? Então eu estou pensando muito na coisa do perdão e enfatizando muito isso para as pessoas. É claro que, por exemplo, casos horríveis que a gente vê aí, uma pessoa que tem o seu filho assassinado, esquartejado, quer dizer, perdoar isso é difícil, né? Mas eu ainda acredito no perdão. Eu acho que o perdão, a gratidão e o amor incondicional, eles são sentimentos que são capazes de nos transformar e nos levar a um grau melhor de evolução. Agora, o fato de eu acreditar não quer dizer que eu tenha tanta facilidade assim em exercer, né? Nós somos seres em evolução. Mas o que acontece? Eu espero que a gente chegue num ponto onde esse tipo de aberração, esse tipo de comportamento não exista mais. Daí a gente não vai precisar fazer esse esforço de perdoar coisas tão difíceis. Obrigada. Carlos, se você descobrisse que amanhã seria o último dia da sua vida, o que é que você faria hoje? Eu comeria um bolo de cenoura imenso e muita comida japonesa e deixava uma mensagem no site dizendo tudo aquilo que eu sinto pelas pessoas e que eu não tive chance de dizer ainda. E o que você acredita que vem depois da morte? Mas depois dos comerciais.